Bom dia a todos, meu nome é Regina Medeiros, acho que a maioria aqui já me conhece. Nós estamos enfrentando aí já há alguns anos o E-Social, agora ele veio para ficar e surgiu um assunto novo que serão os processos trabalhistas no E-Social. Eu queria pedir a vocês que sempre tenham alguma dúvida, que deixassem as perguntas para o final, tá? Então, não é um tema muito difícil, mas nós não podemos deixar o nosso processo trabalhista assim solto. Nós vamos ter que também tudo da área de pessoal, tudo que envolve encargos sociais, isso vai ao E-Social. O Carlos vai dar o início e depois eu prossigo com a palestra, tá bom? Bom dia a todos. Eu sou o chefe pessoal da Protel, do Departamento Pessoal. É minha primeira vez, desculpe alguns embaraços, que estou nervoso, mas estou aqui de novo aqui passar alguns detalhes sobre o processo trabalhista, no E-Social. Nesse momento, vou falar sobre o desafio. O que é? O FGTS, todo mundo sabe que ele vai continuar ainda através da GFIM, porque hoje temos o E-Social que vai ser informado diretamente na TCTF Web, os processos trabalhistas, mas o FGTS ainda continua sendo informado através da GFIM. E o INSS, com a sua natureza salarial, e com aquelas incidências do processo trabalhista, vão agora passar para a TCTF Web, que terá agora um novo início. E posso falar para vocês o seguinte, o prazo, o novo prazo do E-Social, porque ele era para ter começado em janeiro agora desse ano, de 2023, o governo prorrogou para abril, agora estamos com a nova data que é para julho. E esse processo trabalhista, que é o final dele, que é o final do processo transitado julgado, nós terminamos em julho e nós teremos que apresentar todas as informações da liquidação da sentença em agosto. Esse vai ser o procedimento agora, futuramente, do E-Social. Tá? Um detalhe bastante importante também, todo o processo que vamos falar sobre o E-Social só se refere-se à justiça trabalhista, processo trabalhista. Os processos da área comum, os processos da esfera federal, esse não entra no E-Social. E, por conta disso, nós temos que só ter um trabalho, só fiscalizar esses processos que vão só tramitar na área trabalhista para a gente informar no nosso E-Social futuramente. E, como eu falei para vocês lá em cima, anteriormente, o processo trabalhista vai entrar agora em julho, com a nova data, o novo vigor, porque era para ter começado dia 1º de abril, mas dia 31 de março saiu uma instrução normativa alterando todo esse trabalho que nós estamos prestes a fazer. Então, portanto, todos os processos que finalizarem em julho de 2023, nós teremos que apresentar no E-Social em agosto de 2023. Tá? Para dar início
vou deixar a Regina dar fundamento para falar sobre o trânsito em julgado, né? O que significa o trânsito em julgado no processo trabalhista. Bom, continuando aqui, o que acontece? Acho que vocês entenderam. O processo que tramita no Tribunal de Justiça Estadual, ele não vai fazer parte do E-Social. Tramita na Justiça Federal, não vai fazer parte do E-Social, somente o processo trabalhista. E por quê? Porque no processo trabalhista nós vamos pagar verbas. O empregador pode ser julgado procedente de parte, improcedente, e haverá verbas a serem pagas. Então, o que ocorre? Aquelas verbas que elas têm incidência salarial, ou seja, salário, horas extras, adicional noturno, uma gratificação, tudo isso tem INSS, FGTS, então tem incidências. Então, o que acontece? Isso vai para o E-Social, essas informações. Mas isso só vai acontecer com os processos que transitarem em julgado em julho de 2023. Gente, talvez aqui todos saibam o que é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado é aquele processo que não cabe mais recurso. Entendeu? Acabou. Não cabe mais recurso, não tem mais para onde recorrer. Pode ter ido até o STF, não tem mais nada a recorrer. Então, o que acontece? E os antigos? Aqueles que estão lá tramitando, como é que eles vão ficar? Esses vão valer também. Então, você pode ter um processo há 15 anos, há 10 anos, há 8 anos na Justiça do Trabalho, e se ele vier a transitar em julgado, vier a finalizar a partir de julho, ele vai ter que ser informado ao E-Social. Tá? Eu pediria a vocês também, porque nós temos alguns advogados que vocês conhecem, o doutor Roberto, o doutor Antero, mas vocês também têm os advogados de vocês. Nós gostaríamos de acompanhar esses processos e pediríamos que vocês nos enviassem um relatório mensal dos processos, para que a gente pudesse ir acompanhando também e até auxiliando isso, transitou em julgado. Agora, não é só uma sentença. Fez um acordo, tem a primeira audiência. Então, o que acontece? Passa ali, Carlos. O processo ele não mudou em nada. Ele continua a mesma coisa. O advogado do reclamante entra com a petição inicial, tem a defesa do empregador, vem a audiência inicial, que o juiz é obrigado a dizer: há possibilidade de acordo? Se ele não fizer isso, o processo é nulo de direito. E depois ele vai dar a sentença. Vem as provas, vem as testemunhas, aquilo tudo. E chega até a sentença. E vem o que ocorre. Aquele que não ficou satisfeito com a sentença vai recorrer. O processo não acabou. Continua o processo. Então vai até o TRT. No TRT, pode ser, na maioria das vezes, que o processo finalize. Mas pode haver algum elemento que leve até o STF. São poucos. Mas um processo trabalhista pode ir ao STF. Tá? Então, nesse momento aqui, que encerrou os recursos, que já vai ter liquidação de sentença. O que é liquidação de sentença? É o quanto o empregado vai receber. Aí, a parte do empregado entrega a sua planilha, eu entendo que ele vai receber isso. A parte do empregado entrega isso. Se não houver um consenso, o juiz passa para o perito e vai se dizer. Aí, nesse
porque já sabe o quanto vai pagar. Ok? Tem mais alguma informação? Isso aqui eu já falei. Aqui no Brasil, nós não adotamos o princípio da irretroatividade, salvo no processo penal, porque se retroagir e beneficiar o réu, né, o que acontece? Nós podemos retroagir ali. Mas não, no Brasil não tem. Mas nesse caso aqui vai retroagir. Bom, repetindo, se vocês têm um processo lá, 10 anos, 15 anos, e vier a transitar em julgado a partir de agosto, esse processo já vai ter que ser informado ao ex-social. Depois de passar por todos aqueles trâmites ali. Então vai demorar mais tempo ainda. Bom, essas etapas aqui são aquelas que eu já havia falado, que a primeira audiência, o juiz é obrigado a fazer o acordo. O juiz é obrigado a fazer o acordo, se não fizer é nulo, e depois se vai se apresentar provas, provas documentais, provas testemunhais, até a sentença. Aquele que ficar insatisfeito com a sentença vai ao recurso, chega ao TRT ou ao TST e, quando já tiver o valor do processo, esse valor vai ser informado ao ex-social. Ou seja, ele tem salários a receber, o valor a receber de salários, o INSS a receber sobre salários e sobre as outras verbas de natureza salarial também irão ao INSS. Irão como? De que forma? Junto com o DCTF-UR, que já está funcionando desde outubro. Ok? Quer dizer, não é que ele vai informar o valor, quer dizer, vai se fazer o cálculo do quanto é o INSS sobre o salário, enfim, sobre todas as parcelas de natureza salarial. As parcelas de natureza indenizatória, como aviso prévio, férias, pague e rescisão de contrato, elas não têm natureza salarial. Essas não vão entrar. Somente as de natureza salarial. Isso foi uma coisa que eles não vinham falando desde o início. Isso surgiu agora e nós, então, resolvemos colocar isso aqui, já passamos uma circular. A circular, inclusive, diz que seria abril, não será abril, é julho, não temos certeza se vai continuar ainda como julho, mas, enfim, o processo trabalhista, ele também faz parte do E-Social. E eu volto a pedir a vocês, bom, eu tenho 3 processos com um advogado A. Passa uma cópia para a gente todo mês, para a gente saber como é que está a situação, poder acompanhar e poder até ajudar. Tá? Porque tudo isso que envolve social tem uma multa. Então, nós podemos colaborar também com vocês. Tá? Ok? Bom, acredito que para encerrar, o E-Social, esse processo trabalhista é tudo novo. Então, nós vamos aprender junto com esse E-Social, esse mecanismo novo. Então, só peço a colaboração de todos, né, para que os advogados repassem os processos, para que a gente juntos façamos um trabalho muito bom. O relatório vocês devem receber mensalmente como está a situação dos processos em andamento. Porque aí nós já podemos saber qual é a situação. Já teve a primeira audiência, já teve as provas, já está em fase de sentença, já está em fase de recurso. Por quê? Quando ele transitar em julgado, nós temos que informar no dia 15, no mês subsequente. Ok, pessoal?
Bom, finalizado o departamento pessoal, agora é o Marcos Soares para falar sobre a importância do certificado digital nos condomínios. Marcos, bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Sou o Marcos Soares, da contabilidade da Protel. E quando vocês recebem aqueles e-mails, principalmente os síndicos, quinzenalmente falando da obrigatoriedade do certificado digital, eu faço ser um dos culpados. Toda semana eu perturbo os supervisores justamente para cobrar os condomínios que não têm certificado digital. Porque muitos síndicos, infelizmente, ainda acham que certificado digital não é algo importante. Mas como eu vou tentar demonstrar para vocês, hoje um condomínio não vive sem certificado digital. Não é porque nós, administradores, estamos falando isso. Porque todos os processos hoje, todos, literalmente, todos os processos hoje são vias eletrônicos. E precisam de certificado digital para alguma coisa. Principalmente a parte do departamento pessoal. Essa parte em si, ele precisa literalmente certificar. Não tem mais como um condomínio ficar sem certificado digital. E o que é esse certificado digital? O certificado digital é um documento, no caso criptografado, que vai falar para o ente federativo ou qualquer outro local que é você que está do outro lado do computador. Hoje, antigamente, como é que nós fazíamos? Nós íamos numa repartição pública, apresentava um documento, uma identidade, uma procuração, algo do gênero, e a pessoa sabia que você era você. Só que hoje é tudo eletrônico, principalmente depois da pandemia, que houve esse boom dos meios eletrônicos, foi nesse momento, então, que a DCTF Web, o E-Social, expandiu com uma velocidade muito maior, inclusive outros serviços que eu vou demonstrar mais para frente, ele acabou avançando por quê? Justamente porque precisava que os sistemas eletrônicos confirmassem que você é você. Tanto é que o certificado digital já está na versão 2, a criptografia está muito alta. Justamente, quando você pega um documento e assina com ele, um documento às vezes, assim, só para vocês terem uma ideia, que tem 1 megabyte, fica com mais de 12 megabytes, justamente por causa de toda a informação que tem no certificado digital, que é para comprovar que você é você. Por isso que dá legitimidade. Dá justamente por causa disso, por causa dessa criptografia tão grande. Hoje é impossível falsificar uma assinatura digital. Ainda é impossível. Nós sabemos que nossos hackers são muito bons, nós sabemos disso. Que a internet é muito boa, mas diferente que qualquer pessoa possa falar, até inclusive da urna eletrônica, o certificado digital não é quebrado, porque o código dele é muito grande. Além disso, precisa de 3 certificações. Quando você vai validar uma assinatura, ela vai validar em 3 lugares diferentes, para saber se aquilo ali é aquilo ali mesmo. Ela vai lá em quem emitiu, vai lá na responsável da emissão e vai lá no site da Receita Federal confirmar. Então não tem como você falsificar hoje em dia um certificado digital. Como antigamente, até as pessoas falavam, mas eu consigo fazer o certificado digital assim tão fácil. Já não é mais. Hoje em dia, para tu fazer o certificado digital, quem já fez aqui, sabe que usa digital, bate foto, é tudo validado. Tem essa validade. Então o condomínio precisa disso. Por mais que o certificado digital seja do condomínio, um síndico tem que assiná-lo. Um síndico tem que assiná-lo. Aí vem a documentação. Que é justamente o quê? Você comprovar, olha, o condomínio existe, o condomínio tem, está aqui, está fisicamente aqui. Eu sou o responsável do condomínio, que aí você vai apresentar a ata, o estatuto, enfim, a documentação, porque existe condomínio, existe associação, existe N coisas. Vai apresentar a documentação e você vai apresentar a sua documentação. Esses 3 documentos, ou mais, porque aí depende da certificadora, cada uma trabalha e exige uma documentação diferente para comprovar que você é você mesmo. Eu não posso virar aqui, poderia até virar aqui e falar para vocês, olha, o documento é esse, esse e esse. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão numa certificadora diferente e vai exigir outros documentos. Que é um exemplo clássico, nós sabemos disso.
A nossa parceira comercial, que faz os nossos certificados da Protel, ela exige um rol de documentos, que é totalmente diferente do que a CertSign solicita, que é totalmente diferente do que uma outra administradora grande aí solicita. Porque cada uma quer validar os seus documentos, quer validar que o condomínio é um condomínio de forma diferente. A nossa, tranquilamente, graças a Deus, a nossa é bem tranquila nesse ponto. Tanto é que muitos síndicos, às vezes, viram em cima da hora e falam, preciso renovar agora. Até porque, como exemplo, um exemplo foi o FAP. Quando saiu o FAP agora há pouco tempo, não podia usar procuração. Tinha que ser o próprio certificado do condomínio. Então, logo, os condomínios que não tinham certificado tiveram o cálculo do FAP errado, não foi, Regina? E o que isso vai provocar? Sim, vai provocar que o condomínio futuramente vai ter que recolher com multa e juros tudo atrasado. Infelizmente. Pois é, vocês enviaram Vou chegar lá, Regina. Vou chegar lá, Regina. Calma, Regina. Calma que eu vou chegar lá. Ainda vou assustar eles ainda. Calma aí. Mas foi atrasado. Por quê? Porque alguns processos não exigem procuração. Tem que ser o próprio certificado. Então, essa necessidade de ter a documentação certinha, validar, é muito importante. Por exemplo, tem às vezes condomínio que demora para fazer assembleia. Só que quando a ata diz o quê? Às vezes de um condomínio. O mandato é de 1 ano. Passou um dia, ela perdeu a validade. Mas então a pessoa não é mais síndica? Não, não é isso. Ela continua sendo síndica, continua sendo responsável. Mas para fins legais, aquela pessoa já não tem poder. Por exemplo, se ela precisar abrir uma conta no banco, uma ata vencida não vai abrir uma conta no banco. Inclusive, quem tem conta bancária, quando vence a ata, não consegue mais sacar dinheiro, não consegue pagar as coisas. Mesma coisa com certificado digital, não consegue emitir. E isso acontece muito. A nossa certificadora, não é que ela aceite esse documento. Não, mas muitas vezes a ata, exemplo, está no cartório já. A gente já solicita que faça. Não, pode fazer, porque quando a tua ata chegar, você já assina a ata chegando, a gente valida com eles e manda o processo e manda o certificado. É a nossa parceira. Uma outra administradora não vai fazer isso? Lógico. Mas eu só estou dando um exemplo. Pode ser feito em qualquer lugar, de qualquer forma. O importante é fazer o certificado digital, tá, gente? Só quis dar um exemplo porque eu não posso falar os documentos. Tá? Só isso. O condomínio precisa, como eu falei, sim. Incrível que pareça, ele precisa desde 2013. Por mais incrível que pareça. Por quê? Foi crescendo aos poucos essa necessidade. Foi crescendo aos pouquinhos. Então, desde 2013, nós já estamos utilizando eles. Aí tem condomínio que vai falar, mas é só uns 5 anos que eu tirei, meu condomínio tem mais de 20, nunca tirou. Sim, porque muitos serviços ainda você podia fazer de forma manual. Mas vai hoje tentar fazer alguma coisa na Receita Federal. Bota uma procuração, a ata debaixo do braço e vai lá solicitar alguma coisa lá. Não consegue. A Receita Federal hoje em dia, ela nem quer olhar para você. O fiscal hoje em dia nem quer saber quem é você. Não adianta um síndico tentar às vezes ir lá que ele nem vai ser atendido. Hoje existem pouquíssimos, inclusive, postos que atendem pessoa jurídica. Porque tem coisas que você não consegue resolver pela internet. E não consegue, porque eles querem tudo de forma eletrônica. Hoje em dia. Fora isso, outros sistemas, por exemplo, se tentar entregar o processo trabalhista, tem que estar pelo certificado digital. Você não consegue entregar essas informações sem. Então, nesse período de 2013 até hoje, cada vez mais foi crescendo essa necessidade. Então, você vai ver a aplicação do certificado digital em vários sistemas. Eu botei aqui, separei alguns, tá? Site governamental, Receita Federal, tirar a situação fiscal do condomínio, entregar o RIF, entregar a DCTF Web, conectividade, Caixa Econômica, é o FGTS do funcionário, que ainda está funcionando, porque futuramente ainda, inclusive, vai para o E-Social.
Mais um item que está indo para lá já já. Mas, por enquanto, ele está agregado ainda na Caixa Econômica. Você conseguir fazer alguma coisa, precisa. Que antigamente usava até um tal de PIN, não era isso? A chave PIN, que morreu essa chave PIN. Agora é só por internet de certificado digital. Conectividade social, que quando o funcionário sai, é mandado embora, precisa recolher o fundo de garantia. O fundo de garantia, sem, esquece, não funciona. Aí algumas pessoas, inclusive, aqui pode ter um síndico aqui que vai falar: ah, mas meu condomínio não tem funcionário, eu não preciso nada disso. Regina, cota condominial não é folha? É social, gente. Isenção de cota. Incrível que pareça, por mais que você possa falar: como assim? Eu não tenho funcionário, eu entrego a social? Sim, porque cota, isenção de cota condominial também entra lá. Incrível que pareça, entra lá. Você pode não ter funcionário direto, mas você acaba, às vezes, tendo indiretos, que é o caso do síndico, que é o caso do prestador de serviço, que vai fazer a faxina. Todo mundo, num jeito ou de outro, que tira recursos do condomínio de forma como pessoa jurídica ou pessoa física, vai entrar no E-Social, de uma forma ou de outra. Estava para entrar, inclusive, esse mês, no E-Social, o imposto de renda pessoa física e contribuições sociais, PCC, que é PIS, COFINS e contribuição social. Iria entrar no REINF. Ia entrar agora há pouco tempo. Nossa Receita Federal viu a carga que ia ter de informações, que está entrando no imposto de renda, entrando um monte de coisa, viu que não ia dar certo, opa, suspende e bota para frente. Mas ia entrar, todo mundo ia entrar agora, porque eles querem terminar com a DCTF, que agora a nova é a DCTF Web. Nossa, puta sigla, né, gente? Que a nova é a DCTF Web, que a atual é feita pela de meio físico. Condomínio não entrega DCTF. Tá? Importante deixar isso bem claro. Mas entrega DCTF Web, que envolve a parte social do departamento social. Por isso que agora eles estão dentro, que antigamente não estava. Tá? Isso é bom deixar bem claro aqui. Por isso também que, inclusive, é um dos motivos do condomínio não reter imposto de renda, porque até então não tinha como entregar DCTF. Era um dos motivos também. Entendeu? E essa aplicação também, fora dos sites governamentais, vocês vão ver em outras finalidades, como assinar declaração, emitir procuração, participar de leilão. Essa parte aqui, então, gente, ela veio crescer depois da pandemia, ela voou. Assinar declarações. Toda vez que a gente tem que abrir um processo, seja ele trabalhista, seja ele junto com a Receita Federal, com a Prefeitura, ou qualquer outra coisa que eu precise abrir de forma eletrônica, eu utilizo o certificado digital para dar validade àquele documento. Aquele documento que antigamente você pegava, assinava, dava para a pessoa para ir lá no cartório, para ele fazer o reconhecimento de firma, para você abrir o processo, agora é via certificado eletrônico. Quase todos esses certificados digitais você vai utilizar para isso. Emitir procuração, quando você tem, agora hoje em dia, cresceu muito. Então, o meu setor lá ajuda muitos supervisores, né? A Janaína, que deu uma saidinha aí, ela me manda 1 milhão de e-mails pedindo que às vezes ela não consegue validar a procuração. Por quê? Existe sempre aquela pessoa certa e nós somos brasileiros. O brasileiro adora tentar achar um jeitinho. A pessoa me vê esse selo aqui, ela acha que o certificado digital, só por ter este selo no documento, está assinado. Aí o que a pessoa me faz? E dá um Ctrl+C, Ctrl+V nesse selo. Sério, não estou brincando. Se você soubesse a quantidade de procuração que a gente recebe, assinada de forma digital, que a pessoa simplesmente tem umas, inclusive, que tem a audácia de recortar e escanear ou bater foto. Eu não estou mentindo. Eu recebi um e-mail assim, da Janaína, inclusive. Ela falou, isso aqui tá certo? Aí eu olhei, eu falei, eu não vou nem validar, Janaína. Você pode olhar, a pessoa não teve nenhum trabalho de tentar apagar a borda da imagem. Você via nitidamente que ele cortou, colou, escaneou.
Aí você via lá a marca certinha do quadradinho. Eu falei, não vou nem ter trabalho, não vou nem validar. Manda a pessoa mandar o documento correto, por favor, assinar certo. Mas as pessoas fazem isso. Mas, infelizmente, existem sites que você faz a validação, como eu falei para vocês. O site da Receita Federal valida o documento. É só você passar por ele vai dizer se foi assinado ou não foi assinado, onde foi assinado, qual foi o IPI da máquina que assinou, qual foi os IPIs que validam aquele certificado digital, quando ele foi assinado, quem foi a pessoa que validou aquele certificado. Essas informações vêm todas, ela é pública. Você recebeu um documento assinado via certificado digital, ele vai dar essas informações todas para vocês. Então, por isso que eu falei, lembra lá no início que eu falei da validade, da legalidade, que é válido? Sim, ele é válido por causa disso. E ele é válido para tudo, gente. Não é só, participar de lei. Não, também, incrível que pareça. A Receita Federal leiloa várias coisas. Várias. Condomínio pode participar? Pode. Acesso à Receita Federal vai poder participar, é o meio que vai poder fazer. E vai ter validade, vai valer. Por isso que é tão importante o certificado digital. Por exemplo, eu vi falando com a Regina, né? A coitada sofre comigo nessa parte. Principalmente quando tem o P... Programa trabalho, aquele que vocês viram pedindo procuração para mim. Que é do acidente de trabalho. PPP. É PPP? Ela sofre comigo. Por quê? Esse bendito desse troço que foi criado, ele é feito por 3 pernas. É do E-Social também, né? Ele é feito por 3 pernas. O que é isso? É o condomínio, é o E-Social, lá a Receita Federal, e é a pessoa que é o engenheiro, né? O engenheiro trabalhista, médico de trabalho, que tem que fazer esse treco e enviar para a Receita Federal. Vocês não vão mandar o certificado do condomínio para ele. Imagina você dar um certificado digital, que é algo tão importante, que não pode ser dado para qualquer um, para uma pessoa mandar legal. Não pode. Se faz procuração. Aí a coitada sofre comigo. Por quê? Porque ela pede para fazer a procuração. Aí eu falo, faço, desde que o síndico autorize. E o cara me fala o que ele vai precisar. Não é isso, Regina? Por quê? Você dá uma informação dessa tão importante para uma pessoa, para ela poder assinar em seu nome, e ela fizer uma besteira, gente, é o condomínio que está fazendo a besteira. Mas foi fulano. Não. É o condomínio. Mesmo sendo procuração, é o condomínio. Você está dando poderes para aquela pessoa para fazer aquilo por você. Só isso. Você deu poderes para fazer por você. Por isso, da importância você passar a procuração, mas passar uma procuração correta, de forma certa, dizendo o prazo, dizendo tudo. Porque a gente já viu casos de empresa que você contrata, a pessoa vai lá, faz o serviço, por qualquer motivo fica com raiva, cancela a declaração, ou coloca informação errada, acabou. Às vezes, uma informação errada gera multas monstruosas. Um dado enviado errado gera problema. Parece brincadeira, mas não é. Por isso que eu fico às vezes brigando com a Regina. O síndico tem que autorizar. Ele tem que falar sim. E o certificado digital tem que estar sempre válido, sempre pronto, porque infelizmente a Receita Federal, ela principalmente, muda a regra do jogo do dia para a noite. Fora a Receita Federal, nós temos nossos queridos deputados, senadores, que adoram mudar a legislação. Por exemplo, clássico, foi agora, no último dia do mês. Foi dia 31, na sexta-feira. Na segunda, ontem, era para começar a exigência da nota fiscal de serviço para os PJs que são MEI. Um exemplo clássico, tá? Nossas mudanças. Clássico. Fomos embora, desligamos tudo, fomos embora. Segunda-feira de manhã, primeiro e-mail que eu abro. O governo prorroga a obrigatoriedade da nota fiscal de serviço. Um diário oficial às 6 horas da noite de sexta-feira.
Mudou a regra do jogo do dia para a noite. Isso é só um exemplo. Isso acontece com várias coisas. Com várias obrigatoriedades, funções que exigem certificado digital. Então, é importante ter atualizado? Sim. É importante estar sempre pronto? Sim. E é importante também vocês sempre pensarem para quem vocês irão dar procuração. Então, é muito importante. Não se esqueça, é a chave e a assinatura de vocês que estão sendo entregue para alguém. Ok, gente? Alguma dúvida sobre o certificado? Não? Tranquilinho? Beleza? Quem é o próximo? Ah, desculpa, esqueci de falar. Calma aí, esqueci de um detalhe importante de falar. Nós temos 3 tipos de certificado, tá? É o mesmo, tá? Na verdade, nós temos 2 tipos. É o mesmo, só que um é certificado digital em arquivo, que é o mais usado nos condomínios, porque a maioria dos condomínios é uma data de 1 ano. Ah, Marcos, mas eu quero fazer de 3. Você pode fazer de 3. Mas se mudar o síndico depois de 1 ano, perdeu a validade. Lembra do que eu falei para vocês? É o certificado do condomínio. Mas quem assina é o síndico. Então, enquanto ele é síndico, é a assinatura dele. Mudou o síndico, perdeu a validade. O certificado perde a validade no momento que se faz alteração na Receita Federal. Gente, não somos nós que entramos e falamos. Mudou. Não, na hora que manda a ata para a Receita Federal, altera o CNPJ do condomínio, altera o síndico, automaticamente o certificado perde a validade. Você não tem mais acesso ao site da Receita Federal. Quando assina um documento e envia para a pessoa quando faz essa validação, automaticamente já vem informação lá, certificado inválido. Automático, isso aí mudou na Receita, acabou. Tá? Por isso que a gente faz muito de 1 ano. Mas condomínio que tem 2 anos ou 3 anos, ele tem a opção de fazer não mais arquivo, mas cartão ou pendrive. Tá? Cartão ou pendrive pode ser 1 ano, 2 anos e 3 anos. Lógico, a gente não faz de 1 ano para esses dois, porque o custo deles é bem maior. Tá? Mas o custo, quando é de 2 anos, vale a pena. Fica mais barato de ficar fazendo 1 ano, 1 ano, 1 ano. Qual é a diferença de um para o outro? O pendrive você instala em qualquer computador, pá, funciona. Já o cartão precisa de uma leitora. Você coloca na leitorinha, funciona. Então, é só uma diferença. Mas é mais barato o cartão do que o pendrive. Tá? Só a diferença é essa. Arquivo digital, 1 ano só. Os outros que tem meio físico, que você pode levar para qualquer lugar, mais de 1 ano. Ok, gente? Só que eu esqueci de falar isso. Acho que acabou, não, gente? Acabou? Então, muito obrigado, gente. Se alguém tiver uma dúvida, estou à disposição aí. Todos os condomínios aqui possuem certificado digital. Inclusive, aquela questão do processo trabalhista, que eu estava falando com vocês, hoje não existe mais processo presencial. Ele é pelo PJE, através do certificado digital, que geralmente a Justiça do Trabalho utiliza esse daqui. Então, para você dar entrada no processo, você precisa do certificado digital. Hoje, nada mais é feito sem certificado digital. Tá? Só complemento. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Diana, eu faço parte do setor de locação lá da Propel. Não sei se as pessoas aqui me conhecem, eu já estive aqui em algumas outras oportunidades. Quem é da antiga vai lembrar, quem não é. Eu já faço parte da Propel há quase 6 anos, tá? Mas eu já venho de uma experiência de locação, já há mais de 12 anos, trabalhando só com isso. E hoje a gente vem trazer uma proposta diferente para vocês. Além de falar da locação, a gente vem trazer uma situação que pode ser tratada como um benefício, não só para quem é locatário ou proprietário, seja lá quem for, mas para quem é cidadão. Né? Você que mora no Rio de Janeiro, você que utiliza nota fiscal, você pode
pode utilizar desse benefício. Vamos saber, né, o que é. Eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de, dentro de uma loja, ou num mercado, ou de repente em qualquer local que vocês forem fazer uma compra e que forem emitir uma nota fiscal, chamada nota fiscal carioca, ou NFE, como eles chamam, a pessoa chega para você e fala assim: você quer colocar o seu CPF na nota? Vocês já tiveram essa oportunidade de ver? Quantos de vocês falam assim: sim, eu quero? Nem todos costumam fazer isso, porque falam assim: vão roubar os meus dados. Ai, meu Deus, eu não posso. Só que isso aí é um benefício para você, sabia? É isso aí. O que acontece? Todas as vezes que você vai lá e fala assim: não, pode colocar o meu CPF na nota. Tudo aquilo que veio na nota fiscal que foi cobrado para você em ISS, que é o Imposto sobre Serviços, ele pode voltar para você. Você cadastrado lá no site da Nota Fiscal Carioca, ele pode retornar para você, cidadão. Para quê? Que benefício que eu posso ter? Você, de repente, é locatário ou é proprietário, tem alguma coisa que você queira fazer em desconto no seu IPTU, você pode utilizar aquele ISS que foi descontado lá naquelas notas que você juntou durante todo o ano, falando assim: ó, coloca no CPF na nota, pode colocar. Você vai receber 10% da restituição. No final do ano, quando você acessar lá o site da Nota Carioca, você vai poder verificar todos os valores que tem, né, juntos lá durante todo o ano. Se você passou 10 notas, 15 notas, 20 notas, 60, tem lá a porcentagem específica na nota fiscal carioca. E ela vai ser restituída para você. Esse desconto, quando você recebe, né, o valor do IPTU para fazer o pagamento no ano seguinte, eles podem ser passados do ISS para o desconto em IPTU. Vocês recebem isso. Hoje não. Ana, só uma dúvida. Isso vale para o ISS de compras, farmácia, sei lá, farmácia é um exemplo, tem que ser uma prestação de serviços, né? Não sei se farmácia é ISS, mas ou serve também para o ISS que você paga como pessoa jurídica? Não, esse aí é um benefício para a pessoa física. É Tá? só pra física. Foi o que eu falei no início. É para o cidadão carioca. Mas, por Você, exemplo, sim, eu sou pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, eu recolho o ISS. sim. A minha pessoa jurídica pode me ajudar na física, já que o IPTU eu pago como física? Então, a princípio, o que é liberado na nota fiscal carioca seria realmente para a pessoa física. É um desconto para a pessoa física. Tá? Qualquer outro detalhe que vocês precisem referente a essa área, vocês podem depois entrar em contato com o setor de locação. A gente pode auxiliar vocês nesse processo, explicar para vocês direitinho, ou então vocês podem acessar também o notacarioca.rio.gov.br. Tem ali um capaz, mas aquilo ali já vai te levar, se você der só o primeiro, já vai te levar lá na parte da nota fiscal carioca. Tá? É um benefício que vocês podem utilizar, tem um desconto bom. Tá? A primeira coisa que a gente fez para fazer o teste foi usar a nossa gerência de locação, que é a Maiara. Ela, durante 2 anos, ela vem fazendo esse sistema, né, de descontos para o próprio imóvel dela. Ela é locatária de uma unidade e ela utiliza esse desconto, ela cadastra todas as notas, tudo que ela recolhe de ISS, ela repassa para aquela determinada inspeção de IPTU e é feito desconto durante algumas parcelas, entre a primeira e a segunda parcela, é feito esse desconto. Então, acredito que seja um benefício para vocês. Sim?
poderia ser retirado em valores dentro do... poderia passar para débito bancário. Você recolhia o valor e jogava direto para sua conta bancária. De um tempo para cá, a prefeitura instituiu, né, de fazer o desconto total em cima do IPTU, que eu acho que é um benefício bom para quem é cidadão, pois não? Então, meu nome é Alexandre, minha sugestão, eu tenho um início, mas próximo que você for falar sobre isso, o mais importante é cada cidadão fazer o seu cadastro no site da prefeitura para poder acessar. Então, assim, você tem o seu CPF, você vai lá, acessa o site da prefeitura e a prefeitura já lança todas as notas que foram emitidas Correto. no seu CPF. Correto. E em setembro é quando você pode usar esse benefício. Então, você em setembro, não lembro se é setembro, é mais ou menos setembro, que é o meu aniversário, então nessa data. Você entra lá e você aceita a oferta da prefeitura de usar aqueles valores de notas fiscais que tem lançado lá no seu CPF como abatimento do IPTU do imóvel que você vai cadastrar. Isso mesmo, você pode cadastrar um imóvel que não seja seu, você está alugando, você é locatário, ou você mora com o proprietário, e você escolhe aquele valor, ele diz, você tem R$15 de desconto, porque é a soma lá das notas que você recebeu. Aí você configura lá o imóvel que você quer e no ano seguinte, quando vem o carnê em fevereiro, já vem na primeira cota abatido R$15. Correto. E também tem uma outra situação. Não serve, a inscrição do IPTU, ela não é somente para você. Se você tiver mais duas ou mais uma ou mais duas pessoas, porque pode até 3 CPFs diferentes serem inseridos para poder efetuar a junção no desconto da nota, tá? Você pode juntar, digamos, tem você, o seu marido, de repente um filho maior que também tem CPF, que faz a conta, ele também pode ser inserido ali e você pode fazer a obtenção do seu desconto de uma forma que você consiga esse benefício. Alguém já sabia disso? Além do Alexandre sabe. Que maravilha! Então, para quem não faz, gente, depois acessa o site da Prefeitura, Nota Fiscal Carioca, está lá à disposição da gente, para a gente poder fazer isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode contar com a gente, para a gente poder também auxiliar vocês, tá bem? É um serviço que a gente presta também para as pessoas e a gente está à disposição de vocês para isso. Tá? Outra situação que nós vamos falar, que me colocaram, não seria nem só para seguro locatício, mas para garantia. Só um momentinho. Me pediram para abordar um tema com vocês, que era sobre as garantias locatícias. Tá? E dentro dessas garantias locatícias, eles estão abordando também o campo de seguro-fiança e o campo de títulos de capitalização que são feitos especificamente por seguradoras. Eu vou dar uma passagem rápida com vocês, porque o tempo, né, vai correndo um pouquinho, mas dentro dessa parte de garantias locatícias, que é o que o movimento que garante você a fazer um contrato de locação com uma validade e com uma segurança a respeito do que você pode fazer no caso de inadimplência ou possível inadimplência dentro de um contrato de locação. Você tem os casos de fiador, seguro-fiança, que eu já falei, título de capitalização e o depósito calção. Tá? Vocês, a maioria aqui é proprietário ou aluga imóvel? Alguém aqui aluga imóvel? Então, vamos lá. Dentro dessa parte, a gente trabalha com uma seleção depois de análise, né, crítica, né, da folha de quem vai fazer a locação. E uma vez que a pessoa passou naquela análise, deu positivo para que ele possa fazer
o aluguel, né, com a gente, o que a gente vai fazer? Vai verificar se ele tem condição e qual é a garantia que ele está oferecendo. Se ele for fiador, optar pela modalidade de fiador, a gente tem que verificar o fiador. Se o fiador tem um imóvel no município do Rio, hoje em dia, com os processos eletrônicos, até abrange um pouco mais para receber de outros locais também, mas nós podemos utilizar essa pessoa que ela tem que ter, tá? Ela tem que ter a capacidade de receber, né, aquele processo de locação também. O que acontece? Ele precisa ter condições financeiras, além do imóvel, para que ele possa comportar e suportar aquela locação. Então, a gente verifica tudo isso, se o imóvel está ok, se ele não tem nenhum problema, se ele não tiver nenhum problema, dívida ativa, IPTUs, que possam estar em atraso, ou então alguma situação que possa ocorrer com aquele imóvel. Não tem nada, a gente aluga utilizando a função de fiador. Tá? Quando há um caso de inadimplência, o que acontece? A gente sinaliza, coloca sempre tanto o locatário quanto o fiador como agentes sinalizadores para poder efetuar os pagamentos. Então, se você hoje é proprietário de um imóvel e você é chamado para ser fiador, você lembra sempre de que você pode ser chamado, no caso de inadimplência do locatário, você pode ser chamado lá para poder ajudar no pagamento da inadimplência. Tá? E se você utiliza isso, você tem que estar atento a essas coisas. O próximo seria o seguro-fiança. E o seguro-fiança ele consiste na contratação de um seguro, que já é o nome, né, junto a uma seguradora que é credenciada, tá, para essa finalidade de locação. Ela atua sempre como a fiadora, faz a mesma função do que eu falei do fiador. É como se você utilizasse a seguradora como fiador para você. Só que aí você paga esse seguro, e esse seguro ele é calculado de acordo com o risco que a pessoa que contrata. Então, se eu hoje vou alugar um imóvel, e o meu CPF ele apresenta um risco no mercado, aquele chamado score, né? Se ele apresenta risco, dificilmente eu vou conseguir fazer com que uma chamada PAC seja aprovada, que é a liberação desse seguro-fiança para efetuar a locação. Caso esteja tudo ok, eles vão me entregar essa chamada PAC, que é uma numeração, que eles liberam isso para a gente, e a gente consegue fazer todo o trabalho de locação até que o imóvel seja novamente entregue. Caso haja inadimplência, aí o seguro atua. A gente abre o sinistro, mostra lá para a seguradora que o cara está devendo, a pessoa não cumpriu com o que devia. Aí a gente vai lá, repassa tudo para a seguradora, e o que eles fazem? Dentro desse sinistro, eles vão fazer toda a cobrança. Enquanto eles fazem a cobrança ao locatário que está inadimplente, a gente vai pegar e vai receber, como administradora, a gente vai receber tudo aquilo que estava em aberto de pagamentos, para que a gente possa fazer o repasse ao nosso proprietário. Tá? No caso do título de capitalização, que é bem parecido com o seguro-fiança, que também é feito uma compra junto à seguradora credenciada, só que o título de capitalização, vocês já ouviram falar em título, né? Todo mundo pode comprar um título hoje, mas um título de capitalização que funciona como garantidor de locação é um título específico, e ele é vendido de uma maneira diferenciada, né, pela seguradora, que é específico para a cobertura de inadimplência em caso de locação. Tá? Ele geralmente é pago num boleto único, a pessoa dá um aporte, um determinado valor. Tá? Cada administradora ela vai apresentar a sua
quantidade de aportes, né, que são validações que a gente dá referente à quantidade de valores vezes, né, a situação de aluguel, condomínio e IPTU. Aí a gente vai fazer essas contas. Geralmente nós trabalhamos na nossa empresa com uma média de 6 vezes aluguel, mais os encargos, que são o condomínio e IPTU. E esses valores, eles ficam presos a esse título de capitalização durante todo o período da locação. Caso haja inadimplência, o sinistro é acionado, aí nós fazemos o recebimento do título e é repassado o valor ao proprietário para poder fazer o pagamento dessas inadimplências. Deixa eu ver aqui. Nós temos agora o depósito calção, que trata sobre o aporte, que é o mais fácil, que todo mundo utiliza, né? Que qualquer pessoa simples vai fazer uma alocação, ela faz a alocação por depósito calção, que é somente 3 vezes o valor do aluguel. Que às vezes, para quem hoje é proprietário de um apartamento, às vezes se torna um pouco mais de risco, porque ele só faz a cobertura de 3 vezes o valor do aluguel naquele período em que ele alocou. Mas você continua tendo os encargos de condomínio e IPTU que não paga. Então, aí é onde entra a parte da locação para poder fazer as cobranças efetivas em tempo oportuno, para que não haja, no caso de inadimplência maior, e venha se tornar um débito crescente. Nesse caso, a gente efetua a retirada, né, a negociação junto ao locatário para que não haja essas inadimplências, permaneçam, né, as inadimplências, e nós procuramos fazer com que ele efetue o pagamento sem precisar utilizar o depósito calção. Caso ele seja utilizado, ele vai fazer o pagamento das dívidas. Caso ele não seja utilizado, ao final da locação, ele é devolvido com juros do período, né? Juros de poupança, do período em que ele tiver aplicado. Alguém tem dúvida a respeito disso? Quer fazer alguma pergunta? Sim, pois não? Hoje, o que a gente mais tem trabalhado, para falar a verdade, tem sido o seguro fiança e os títulos de capitalização, que é onde o proprietário ele não tem dor de cabeça para efetuar nenhum tipo de recebimento. Tá? A seguradora que é escolhida para fazer o título, ela faz toda a cobertura jurídica também para poder efetuar a cobertura. Num caso de fiador, você precisa, em caso de extremo, né, quando não há nenhum tipo de negociação mais, no depósito calção também, não tem nenhum tipo de negociação, está difícil de receber do locatário, a gente vai precisar realmente fazer o acionamento jurídico, aí a pessoa, né, proprietária, ele precisa contratar inicialmente o advogado dela, ou utilizar a parte jurídica da nossa empresa ou da administradora a qual pertence, né? E o que vai acontecer? Inicialmente você vai pagar todo o processo jurídico e depois você vai receber tudo do locatário. Porque uma vez inadimplente, o locatário está sempre perdendo. Então ele vai pegar e vai repassar todos os pagamentos que você teve da ordem jurídica, vai ser devolvido para você. Tá? Mas hoje o que é mais utilizado são o seguro fiança ou os títulos de capitalização. Alguma pergunta mais? Tranquilo? Todos entenderam? Então, eu encerro aqui a minha participação. Agradeço. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês queiram falar, pode entrar em contato lá com a empresa, falar com o setor de locação, vocês vão estar.